Qual é a sua história mais assustadora da vida real? Sempre estacionei em um determinado lugar em meu último emprego durante 12 anos que estive lá. Era acessível ao público porque não era estacionamento da empresa. Mas eles queriam que estacionássemos na parte de trás do estacionamento para que os lugares mais próximos pudessem estar disponíveis para os clientes. Um dia, meus lugares foram ocupados por um Caddy de cor escura e estou imediatamente irritado porque todos sabem que é o turno da manhã. Então 4 da manhã para que não possa ser um dos outros porque eu sei o que eles dirigem. Então novato, ou talvez outro funcionário de outra loja na praça, ainda está lá no meu horário de almoço e quando vou para casa e no dia seguinte entro às 13 horas até fechar, por volta das 21h30. E depois também no dia seguinte, algo sobre isso realmente me incomodou. Tinha um cheiro errado, literalmente. É o sul e o verão alto e quem sabe o que está assando lá dentro. Meu pai era fuzileiro naval e depois policial. Ele sempre dizia que se você sente que algo está errado, provavelmente há algo errado. Então eu liguei para o número da polícia de contato não emergência. Eu me sentia um idiota, mas cada vez que passava por ela me incomodava. Então, fiquei preso esperando por mais de 1 hora antes que alguém aparecesse. Honestamente, se eu não tivesse saído no dia seguinte, teria sido como F.I.T., mas eu esperei, principalmente porque eu posso ser realmente uma suma insignificante e esse é o meu lugar maldito. A polícia mostra, toda irritada porque quem sabe quantas chamadas eles não podem estacionar aqui eles recebem. Mas eles verificam a placa e depois as coisas ficam loucas. Eles querem minhas informações. Querem que eu entre em contato com meu gerente. Este lote tem câmeras, eu toquei o carro, etc. Aparentemente, o carro está em alerta âmbar como o último avistamento de uma pessoa desaparecida que era menor, uma menina de 15 anos de idade. Quando eles abrem o porta-malas, encontram seu corpo morto, mutilado sob um cobertor e a fonte do cheiro. Ela tinha saído com seu namorado muito mais velho, controlador e inseguro, mas tinha decidido sair do relacionamento. Ela só cometeu o erro de entrar no carro com ele. Ele dirigiu 3 condados após torturá-la, enfiando-a lá dentro e quem sabe o que mais. Depois estacionou e foi embora, deixando-a para morrer no porta-malas. Eu nunca aprendi a hora da morte dela. Então às vezes me assombra pensar que ela poderia ter sido salva se eu tivesse feito um alarido antes. Então sim, ouça seu instinto mesmo que pareça mesquinho. Eu estava sozinho em casa quando eu tinha 11 anos. Eu tinha acabado de adormecer e alguém tentou arrombar a porta da frente. Liguei para o 911 e me escondi na despensa na prateleira inferior. Eles vieram até a porta ao lado da despensa e também tentaram arrombar a porta. A polícia chegou lá e um deles me pegou e me abraçou até minha mãe chegar lá. Eu não me soltava e ela se certificou de que eu me sentia segura. Tenho 27 anos e não fiquei muito sozinha em casa desde então. No dia em que assinei o contrato de arrendamento do meu primeiro apartamento, eu tinha um cão para não ficar sozinha. É muito traumatizante quando se é tão jovem. Eu costumava fazer sonambulismo quando era criança. Vivíamos em um bairro difícil, Decatur, Gá, e eu acordava lá fora no meio da noite, sem saber como cheguei lá, e tinha que caminhar para casa e entrar na porta escura que eu havia deixado aberta para quem quer que estivesse à espreita. Entretanto, o tempo que mais me assustou foi quando eu tinha cerca de 9 anos de idade. Acordei e me vi com as cortinas do quarto puxadas para trás e olhando pela janela. Quando acordei, notei um homem muito grande e completamente sem cabelos, sobrancelhas, etc., me encarando e lentamente me aproximando da janela e mais perto do meu rosto. Ele parecia desorientado como se não tivesse certeza do que estava vendo. Naquele momento, percebi o que estava acontecendo e comecei a gritar incontrolavelmente, congelado no lugar e mijando na minha perna. O homem se assustou e gritou, fez um movimento de tombo e depois fugiu em zigue-zague estranho como se estivesse tentando desviar de balas. Minha mãe acordou e pensou que eu provavelmente tinha tido um pesadelo. Na manhã seguinte, encontramos uma chave de fenda no alpendre da frente e danos no arrombamento da porta e no puxador da porta. Eu ainda estou quase mijando nas calças quando conto essa história. Mas agora normalmente é de rir. Nunca vou esquecer o olhar em seu rosto quando comecei a ganhar vida e a gritar ao seu grito agudo ao seu pato e rolar e se esquivar e balançar até o fim da rua. Anos atrás, em um de meus primeiros empregos, uma colega me contou uma história. Na noite anterior, ela havia saído para tomar algumas bebidas e no caminho de casa havia descido do ônibus e estava andando pela estrada até sua casa. Um táxi parou ao seu lado e o motorista lhe disse para entrar no carro. Ela obviamente disse que não. Ela então disse a ela: ligue para quem você quiser enquanto estiver no carro,
Mas por favor entre e eu explicarei. Então, ela entrou. Acontece que, ao caminhar em direção a ela, era um cara em topless sem sapatos e com um facão na mão. O taxista já havia chamado a polícia, mas depois viu meu colega. Então parou para cuidar dela. Fiquei com um cara por alguns anos quando percebi que ele tinha começado a fumar metanfetamina como um hobby depois do trabalho. Já tínhamos inúmeros problemas e eu tinha 3 filhos pequenos. Então finalmente o expulsei. Alguns dias depois, talvez uma semana, ele faz uma página falsa no Facebook e me envia um pedido de amizade. Os únicos posts na página estavam falando sobre matar a mim e meus filhos, seu suicídio e como ele planejava fazer isso naquele dia. O post mais recente foi acompanhado por uma fotografia dele no meu quintal. Uma fotografia recente. Então ele tinha estado lá. Eu estava a caminho de casa com as crianças no final da noite, quando recebi o pedido. Eu tinha passado na casa de meus pais no dia anterior e recebi a arma de 9mm do meu pai porque ele estava enviando mensagens através de amigos mútuos sobre como incendiar minha casa. Liguei para a polícia assim que cheguei em casa, e eles não pareciam pensar que era uma grande coisa e não tinham um oficial disponível para vir checar minha casa antes de entrarmos nela. Eu moro no meio da floresta e temos uma polícia de rinky-dink. De qualquer forma, fiz as crianças ficarem no carro. Dei minhas instruções mais antigas sobre o que fazer se algo acontecesse, e tive que varrer minha própria casa, no escuro, com uma 9mm no caso de ela estar lá dentro esperando por mim e por meus filhos. E foi aterrorizante. Eu tinha que checar minha casa inteira sempre que voltávamos para casa por algum tempo, e eu estava sempre preocupada que eventualmente o encontrasse ali. A polícia foi chamada inúmeras vezes e, algumas semanas depois, me foi concedida uma ordem de restrição. Quando as ameaças de morte continuaram. Ellie morreu há cerca de 1 ano. Tudo que eu senti era alívio. Quando aprendi pela primeira vez que algumas das pessoas mais simpáticas por aí podem estar lidando com alguns demônios terríveis. Quando eu era mais jovem, por volta da 2ª ou 3ª série, eu tinha um tutor de matemática na época. Ela era minha mãe amiga de Anona Mosel Scholix, que na época não entendia bem. Era uma senhora muito simpática e a razão de eu ser tão boa em matemática até hoje. Um dos dias em que ela deveria ter vindo, minha mãe não conseguiu falar com ela. Então minha mãe ficou preocupada e nós demos uma carona para ver se ela estava bem. Quando chegamos em sua casa, a encontramos tão bêbada, deitada no chão e nem conseguíamos ficar de pé. Minha mãe teve que chamar uma ambulância. Mais tarde naquele dia, minha mãe teve que me explicar o que aconteceu e que ela havia falecido. Ensinou-me naquele dia: não importa quão boas as coisas pareçam por fora para algumas pessoas, os demônios por dentro podem estar a momentos de levá-las. Eu estava correndo para uma aula de laboratório, tinha livros em uma mão, almoçava na outra e tentava descer as escadas para o laboratório. Só que os degraus eram velhos degraus de cimento com lábios de metal, e a ponta do meu pé pegou o lábio. Fui de cabeça primeiro. Nunca toquei em nada durante todo o caminho até que pousei no pescoço contra a parede no fundo das escadas. Senti todo o meu peso carregar no pescoço e cada vertebrado estourar. Eu sabia que estava morto. Não conseguia respirar. Não conseguia me mover. Todos saíram correndo do laboratório para ver o que havia acontecido. Aparentemente era barulhento. E era de 300 lbs na época. E então, de repente, a respiração voltou aos meus pulmões e eu pude respirar e me mover. Levantei-me. Senti uma sensação milagrosa. Acabei tendo ocasionalmente fortes dores nas costas que acabaram desaparecendo depois de 18 meses ou mais. Quando eu tinha 17 anos, o marido de minha mãe teve haste colapso mental e tentou acabar com ela. Eu estava me recuperando de uma cirurgia no joelho na época, mas ainda corria do meu quarto para ver o que estava acontecendo. Meu irmãozinho, que tinha 4 anos na época, estava no quarto quando ela estava chocando e pisando nela, e eu tinha tirado do quarto e dito aos meus outros irmãos para sair de casa e pedir alguém para chamar a polícia. Eu tinha que enfrentá-lo para tirá-lo de cima dela e o tinha encostado contra lavador e secador e gritei para ela sair. Eu tinha tentado trancá-lo no quarto deles para sair de casa e procurar meus irmãos, e ele apenas me empurrou e foi até a cozinha para pegar uma faca. Ela estava tentando se machucar porque no pequeno espaço de tempo que eu tinha chamado a polícia. Ao telefone, ela me olhou nos olhos e começou a se cortar e depois se trancou no banheiro, pois achava que seria preso se estivesse fora. O que mais me assustou foi o quanto ela estava calma quando disse: ela está me traindo. Então se eu não posso tê-la, ninguém mais a terá. Pois eu estava gritando com ela. Não tenho ideia de como eu tinha tirado de cima dela,
porque ele tinha 1,80 metros e 80 quilogramas. Tenho 21 anos agora e até hoje fico nervoso ao redor de facas e em pânico quando não tenho notícias de minha mãe depois que ela deixa a casa. Eu era ativo na marinha, servia a bordo de um submarino, estávamos no porto um dia. A maioria da tripulação tinha partido. Os caras de serviço para a noite, que somos nós, receberam permissão para trazer nossos filhos a bordo para o jantar. Na metade da refeição, alguém faz um anúncio da 4 Megacolombes. O 4 Megacolombes é o anúncio de emergência do intercomunicador. Diz que a fumaça leve na sala das máquinas. Rapidamente seguida por fogo na sala das máquinas. Treinamos para isso religiosamente para que todos estejam imediatamente em ação. O oficial de comando ainda está lá. Mas o de cima, um de nossos alistados superiores aparentemente correu as crianças até uma escotilha onde ela estava. Literalmente. Jogando-as através da escotilha enquanto nosso cus apanhava e as colocava no convés superior. O resto de nós corremos em direção ao fogo e eu não vejo ninguém agarrando uma máscara. Nenhuma só pessoa. Então eu peguei um grande punhado de máscaras respiratórias e segui através da escotilha onde fomos recebidos pelo que parecia ser uma fumaça leve enchendo toda a casa das máquinas. Mas não cheirava a fumaça. Era doce. Saboroso doce. Uma bomba de óleo tinha soprado e enchido toda a metade traseira do barco com fluido hidráulico atomizado. Um cara estava a momentos de acender uma tocha na casa de máquinas. Como era chamado o acidente? Se tivesse sido chamado apenas um momento depois, teríamos entrado em um inferno. Se ele, por alguma razão, não a tivesse ouvido chamar e acendido a tocha quando, depois de termos entrado correndo, estaríamos em chamas antes que pudéssemos reagir. Acabou ficando perfeitamente bem. Limpou o óleo que se agarrava a todas as superfícies e fixou a bomba. Mas foi algo surreal, entendendo quão perto estávamos de um resultado muito diferente. Há um ano atrás, fui hospitalizado com uma infecção na perna direita. Eles traçaram uma linha alguns centímetros abaixo do meu joelho e disseram que se a infecção se espalhar além desta linha eu perderei minha perna abaixo do joelho. Eles me encheram de antibióticos e isso pareceu funcionar. Eu tive que terminar meu regime de antibióticos em um hospital de reabilitação próximo. Um dia antes de ser transferido, meu colega de quarto e eu estávamos tomando café da manhã. Ela era um cavalheiro mais velho e quando dormia fazia um barulho estranho. Ela disse a um nutricionista de passagem que seu café da manhã deveria ter vindo com 2 cafés da manhã. Ouvi aquele barulho de gurgling aos pés de sua cama atrás da cortina que nos separava. Isto ainda era durante o Covid. Eu estava prestes a chamar uma enfermeira quando alguém entrou correndo perguntando se ela estava bem. O cara estava codificando. De repente, nosso quarto tinha enfermeiras e um médico correndo para salvar esse cara. Era o caos controlado. Os procedimentos e os medicamentos sendo usados sendo chamados para fora. Uma enfermeira mantinha o registro de tudo em um laptop. Eu não podia ir a lugar algum. Eu estava no armário da cama até a janela. Eles continuavam me empurrando para mais perto da janela para que mais pessoas pudessem ajudá-lo. Eles trabalharam nele por mais de 1 hora. Logo em seguida, chamaram a hora da morte. O médico pediu um momento de silêncio. Ele me viu sentado na minha cama e veio perguntar se eu estava bem. Eu disse que estava, mesmo tendo lágrimas nos olhos. Outras enfermeiras perguntavam sempre se eu precisava de alguma coisa. Estas pessoas tiraram um tempo para ver se eu estava bem depois do que acabei de testemunhar. Eu pedi a uma das enfermeiras para abrir um pouco a janela. Ela sorriu e entendeu o que eu queria dizer. Estava um dia ensolarado e muito tranquilo fora da janela. Mesmo agora, ao digitar isto 1 ano depois, me traz lágrimas aos olhos. Ouvi algumas palavras finais sobre esta terra. Desculpe-me, senhorita, mas meu café da manhã deveria vir com 2 cafés da manhã. Fui para a terapia com meu primeiro marido. Ele não parou de falar sobre como eu era uma má esposa. Quando chegou a minha vez, eu só disse que gostaria que ele parasse de me bater e me arrastar pelo chão. Ele não estava feliz. O terapeuta me pediu para assistir a próxima sessão sozinho. O marido queria saber o que eu disse ao terapeuta. Não consigo nem me lembrar do que disse. Quando chegamos em casa, ele pegou minhas chaves, pager, óculos e tentou me trancar no quarto. Ele também teve a linha telefônica fixa cortada. Foram 2 tentativas, mas eu finalmente escapei com o que consegui caber no carro. Isto foi há mais de 20 anos. Eu ainda tenho pesadelos. Ele me dizia constantemente que se eu deixasse, ele me mataria. Por isso, estou feliz por ter saído. Eu tinha 14 anos quando começamos a namorar. Ele estava com 20 e poucos anos e era amigo de meus pais.
ser totalmente desabrigado por um período. Muitas pessoas pensam que desabrigado significa vagabundo nas ruas. Mas isso também pode significar que você está sempre no sofá surfando com a família, e esta era geralmente a minha situação, com casas alugadas ocasionalmente em aluguéis de curto prazo que normalmente acabaria não podendo pagar. Mas então, por cerca de uma semana, eu estava literalmente desabrigado, dormindo nas ruas e tendo que encontrar abrigo enquanto chovia. Eu não tinha muito mais do que vários casacos e a maioria dormia em cabanas de tênis no meu parque público local. Era terrível TBH e eu realmente queria morrer só para sair dela. Há um final feliz. Sou casada e proprietária de uma casa há algum tempo e nunca mais estarei nessa posição novamente. Início da década de 90 na Irlanda do Norte. Eu era um garoto de cerca de 8 ou 9 anos. O sol brilhava e era algum tempo no início da tarde. Meu pai precisava devolver um livro da biblioteca no Shankill, uma área protestante, lealista em Belfast. Éramos católicos, e o Shankill era notoriamente perigoso na época, ainda é em menor grau. Portanto, eu já estava um pouco nervoso, apenas conhecendo a reputação do lugar. Mas meu pai era legal. Não parecia preocupado nem nada. Não é como se tivéssemos católico impresso em nossa testa. Ele disse, no entanto, que eu tinha que fingir ter um nome diferente se alguém me perguntasse. Meu nome é um que o marca como católico. Por isso adotei um nome protestante para a viagem. Chegamos a uma estrada que levava a um cruzamento, através do qual se encontrava um enclave predominantemente católico, republicano. Estávamos nós dirigindo para a direita, por um longo caminho sinuoso. Mas mais adiante, em direção ao cruzamento, podíamos ver um grupo de homens. Um deles estava correndo para frente e para trás pela estrada, transmitindo informações entre dois bolsos de pessoas. Alguns estavam olhando para o outro lado da estrada em direção à área católica. Alguns estavam conversando com um homem em um carro estacionado, mas em funcionamento. Em particular, ficou de fora. Tinha cabelo comprido e um casaco de couro e era muito alto, pelo menos em comparação com os outros homens. Tudo me parecia suspeito até mesmo quando criança, embora eu não soubesse porquê. Mas o comportamento de meu pai mudou para um mais sério e silencioso. E eu tomei como confirmação de que não estávamos seguros. Ela era de Belfast. Na época vivíamos em uma cidade fora de Belfast, e cresceu quando as coisas estavam no seu pior aqui. Então ele conhecia as cordas e conhecia os sinais de que algo estava acontecendo. Não estávamos caminhando em direção aos homens. Então não era um problema. Cruzamos para a direita e começamos a caminhar para longe. Foi então que uma mulher se aproximou de nós. Ela era de meia idade e tinha cabelos ruivos curtos. Ela nos viu chegando e fez uma linha proposital em nossa direção. Ela parecia preocupada, nervosa. Ela começou a grelhar meu pai imediatamente, perguntando quem ele era e de onde vinha. Ela estava falando de uma maneira. Estou tentando dar o meu melhor para parecer casual, mas estou falhando. Eu podia sentir meu corpo inteiro começando a ferver de medo, e me sentia como se estivesse a meros momentos de ser descoberto. Foi como um filme de terror onde alguém se encontra em uma pequena cidade onde todos estão em um culto ou algo assim, e estão tentando se misturar, mas estão levantando suspeitas e estão se perdendo em uma paranoia cada vez maior. De repente tive visões de meu pai sendo baleado e eu gritando por causa de seu cadáver, talvez até levando um tiro em mim mesmo, apesar de ser uma criança. Quanto mais tempo meu pai e a mulher falavam, mas eu começava a perder a capacidade de ouvir, como se minha cabeça estivesse debaixo d'água. Eu estava segurando a mão do meu pai, e eu estava lutando para manter o controle por causa do suor que bombeava da minha palma. Eu não sabia como ou porquê, mas algo primordial em mim reconhecia que estávamos em sério perigo. Era claro que ela fazia parte do que estava acontecendo ao virar da esquina e estava tentando administrar e analisar o fluxo do tráfego de pedestres, especialmente o de estranhos como nós. Como ela e nós éramos as únicas pessoas na rua, ela estava fazendo um bom trabalho. Ela estava pescando, com dificuldade, para obter informações sobre nós. Meu pai se comportou bem e respondeu às suas perguntas sem realmente revelar muito, fazendo um trabalho muito melhor de ser casual do que ela era. A área de onde éramos, explicou ela, era mista, isto é, protestante e católica, e ela fingiu descontentamento com esse fato, tentando sinalizar que odiava os católicos e estava um pouco aborrecido por ter que viver entre eles, sem nunca usar realmente essas palavras. Foi sutil, e eu fiquei aterrorizado que eu pudesse precisar participar da conversa porque não há como eu dançar ao redor da verdade tão bem quanto meu pai fazia. Ela explicou que estava aqui apenas para devolver um livro,
que ele lhe mostrou como prova. Ela perguntou sobre mim, meu nome. E eu lhe dei o nome falso. Ela certamente leu o terror no meu rosto e pôde ouvi-lo na minha voz. Meu pai decidiu que era hora de romper e dizer prazer em conhecê-lo. Tudo de bom, e começou a se afastar de mim. Eu pude sentir que a mulher não se mexeu. E simplesmente ficou olhando para nós enquanto nos afastávamos. Eu olhei por cima do ombro depois de cerca de 30 segundos. E apenas tive um vislumbre dela virando e caminhando em direção à estrada onde os homens estavam reunidos. Fizemos uma curva. E agora estávamos no topo de uma estrada, caminho muito longo e íngreme, com a biblioteca bem no fundo da mesma. O caminho estava cercada de um lado e do outro lado havia uma fileira de casas. Parecia que estávamos caminhando mais fundo no perigo e que tínhamos apenas duas rotas de fuga: continuar ou voltar pelo caminho que viemos. Em parte do caminho, percebemos que estávamos sendo seguidos. Meu pai me disse para ir adiante e verificar se a biblioteca estava aberta. E eu hesitei. Ele disse que estava tudo bem para ir e verificar. Olhei por cima do ombro. Era o homem do casaco de couro com o cabelo comprido. Fiz o que meu pai queria e corri adiante, com o coração batendo e as orelhas picadas esperando a rachadura de um tiroteio. Verifiquei que a porta estava aberta. E corri de volta para cima. Ao voltar, vi que o homem com o casaco de couro havia virado e estava voltando para a estrada. Meu pai parecia inseguro, mas caminhava com certa rigidez, como se algo tivesse acontecido no tempo em que levei para correr até a biblioteca e voltar novamente. Ele ainda não havia desatado os punhos. Ele disse que estava tudo bem e que estávamos a salvo. Eu perguntei sobre o homem que nos seguia. Ele disse que me enviou à frente. E quando eu estava a uma distância segura, ele parou e se virou para enfrentá-lo, pronto para o que quer que acontecesse. Ele disse que estava esperando violência. Mas quando se virou, o cara de jaqueta de couro imediatamente abaixou a cabeça, virou-se e caminhou de volta pelo caminho que ali veio. Meu pai observou por alguns segundos. E então começou a fazer seu caminho de volta na minha direção. Naquela tarde, na mesma hora em que estivemos lá, um taxista católico foi assassinado naquela rua. As vibrações de que algo terrível iria acontecer eram justificadas e eu nunca me senti tão aterrorizado como naquele dia. Quando a notícia sobre o taxista estava na TV naquela noite, eu sabia que tinha visto o planejamento de um assassinato. E sabia que tínhamos entrado no meio dele. Provavelmente eu poderia ter identificado tanto a mulher quanto o homem do casaco de couro se a polícia me tivesse perguntado sobre eles. Mas isso nunca iria acontecer. Meu pai não teria se voluntariado, e portanto eu, junto à polícia para ser testemunha contra uma célula terrorista.